conhecer um dos principais patrimônios da humanidade, principalmente do ponto de vista religioso. A gente está aqui no Camboja e hoje a gente vai te mostrar tudo sobre o passeio de Angkor Wat. Esse templo que é mais do que um templo, né? Uma cidade, uma joia mesmo do povo cambojano. O passeio então ele começa aqui no lugar onde a gente veio comprar os ingressos, e esses ingressos eles podem ser de 1 dia ou de 3 dias nesse momento aqui agora. E geralmente compensa o de 3 dias, já que provavelmente você vai vir um dia e no outro dia você vem para ver o amanhecer, que também é bem famoso aqui. O que acontece? A gente vai fazer esse passeio com a ajuda de um guia que é do Camboja, mas ele fala português fluente. Ele nunca foi pro Brasil, mas ele sabe inclusive as gírias brasileiras. Sabe? Inclusive as gírias regionais, ele sabia as gírias de Minas Gerais. Exatamente. E a gente tá chocado. E aqui, aí. ó, a gente comprou nosso ingresso e agora a gente vai voltar pra van, né, que foi buscar a gente no nosso hotel pra chegar até a entrada dos templos. Bora lá. Esse aqui é o nosso guia. Oi, bom dia, tudo bem? Viva Brasil! Eu sou Alex da Experiência em Camboja. Somos cambojanos e falamos português. E nós falamos português com sotaque carioca. Aí. Mas também eu falo português com vários sotaques diferentes. Na verdade, a gente fala totalmente diferente. Porque o Brasil é muito grande e cada região tem sotaque diferente. No sul as pessoas falam trilegal, leite quente. Você já foi pro Brasil? Nunca. Tem Nunca vontade foi pro de ir? Brasil. Eu tenho vontade de ir para conhecer o Brasil, mas o problema é porque o Brasil fica muito longe da Ásia. Então para nós é muito difícil para chegar no Brasil, Sim. porque no Camboja não tem embaixada do Brasil. A gente tem que passar para a Tailândia. Então nós temos muita legal. dificuldade para chegar no Brasil. Trem-bom. Trem-bom. O Alex vai ser o nosso guia, então bora lá. Quando o rei construiu essa cidade, o império foi invadido. Então a nossa primeira parada aqui, depois que a gente comprou os ingressos, foi no portão de entrada para Angkor Thom. Segundo o Alex, né, que falou aqui pra gente, para não esquecer, é só falar Onkoto, que é uma gíria muito falada, muito brincada lá em Belo Horizonte, Minas Gerais no geral. Esse aqui então é considerado o templo sagrado, um templo que é um dos maiores, onde algumas pessoas nessa região aqui também moraram. A história do Camboja, na verdade, é uma história muito complexa, muito mesmo, que tem várias particularidades durante todo esse tempo, que vem desde antes de Cristo, passando por toda a dinastia Khmer, né, que é como eles se identificam como povo, como cultura, enfim, chegando então até os dias de hoje, passando também por uma revolução comunista, que acabou dizimando aí quase metade da população, 2,5 milhões de pessoas. Então é uma história pesada, que aconteceu super recentemente, né, principalmente com relação a essa questão do Khmer Vermelho, que era o grupo comunista que estava tentando fazer a revolução no país, já que isso aconteceu em 1970 até 1979, mais ou menos. Então é super recente, é um povo sofrido, mas que por outro lado encontrou, principalmente também na religião, né, que tem os pilares aí do budismo, 95% da população é budista, encontrou então a força para poder se reerguer. A gente chegou tem pouco tempo, hoje é nosso primeiro passeio aqui, mas a gente já conseguiu sentir o tanto que vai ser intensa essa experiência, principalmente por conta do povo do Camboja. E aqui dentro do complexo de Angkor Thom, a gente vai passar por alguns templos. Esse primeiro aqui é o Templo dos Elefantes, que recebe esse nome por conta de ser o local então de treinamento dos elefantes à época em que aqui funcionava como uma cidade. Então o que acontecia? Os elefantes eles eram usados não só como ferramentas de trabalho diário, mas também como participantes efetivos e também ferramentas de guerra, né? Então eles eram uma importante força braçal mesmo para a época das guerras e das construções. E aí aqui no Templo dos Elefantes é importante perceber, aproveita para reparar nisso, que cada uma das pedras tem um furo. Esses furos eram por quê? Como as pedras elas eram extraídas de uma montanha que fica distante daqui, os elefantes eles vinham puxando as pedras de lá até aqui e puxavam porque nesses furos eram colocadas as cordas e aí até então sendo trazidas, né? Então você vai ver que cada pedrinha daqui tem um furo e tem um furo então por esse motivo.
E dentro de Angkor Thom, a gente vai encontrar diversos templos, como a gente falou para vocês. A gente está aqui na frente de mais um deles, que é o chamado Ba Phum. Esse templo aqui ele foi construído pelo rei hinduísta e ele foi uma homenagem ao deus Shiva. Por quê, né? Na verdade, assim, a gente consegue perceber por conta da influência da arquitetura mesmo, já que os templos hinduístas, eles costumavam ser construídos sempre em formato de montanhas, porque eles acreditavam que quanto mais alto do céu eles ficassem, mais próximos do Deus eles se encontrariam. Então, esse templo aqui, ele tem várias particularidades, você pode ver de perto, vai se surpreender, inclusive, e por isso que a gente acha tão importante você fazer esse passeio aqui para Angkor com um guia, já que ele vai te explicando todas as características principais do povo mesmo. Então, assim, tanto de religião, quanto de história, enfim. Então, vamos lá conhecer. E ainda dentro de Angkor Thom, a gente vai encontrar o templo de Bayon, que é um dos mais chamativos por conta da arquitetura. Aqui dentro ficam 54 torres e cada uma dessas torres tem a representação de 4 cabeças de Buda. E essas 4 cabeças, na verdade, representam os 4 fundamentos do budismo, que são a compaixão, a simpatia, a alegria e a humildade. Então aqui dentro a gente vai com certeza perceber uma arquitetura bem diferente, que é o que mais impressiona, considerando que esse aqui foi o templo que foi construído a pedido do rei budista. Cada rei, então, tinha um templo que construía para si próprio, já que cada um precisava ter e deixar sua importância mesmo ali durante o reinado, né? Esse aqui, então, era o templo do rei budista e a gente consegue perceber pela grandiosidade e pela força de representação. Aqui é a entrada e aqui tem uma sala de dança. Mais um templo aqui então no complexo de Angkor Wat. Esse aqui é o templo famoso por Tomb Raider, é o templo de Ta Prohm. Esse templo aqui ele foi construído também pelo rei budista com uma finalidade funerária, já que a ideia era poder armazenar as cinzas da sua mãe aqui dentro. Então tem um meiozinho que a gente até filmou aí, vai mostrar para vocês, que é o meio onde ficava realmente a urna funerária com as cinzas. Nas paredes eram colocadas pedras preciosas para poder representar a importância que aquele simbolismo tinha então para o rei. Aqui é super bonito, na verdade até agora é um dos templos mais bonitos que a gente achou, se não o mais bonito, já que a natureza se mistura muito com os templos, né? E esse templo está aqui há mais de 800 anos. E o templo que a gente chegou aqui agora é o templo mais importante de Angkor, que é Angkor Wat, ou seja, o templo de Angkor.
Esse aqui, que foi de construção budista também, e mais um templo funerário, é considerado como um dos maiores do mundo, para não dizer o maior. Angkor, então, é patrimônio da humanidade declarado pela Unesco, e aqui realmente você consegue perceber em vários momentos diferentes, em vários templos diferentes, muito sobre a cultura e sobre a religião do povo do Camboja. Nós estrangeiros chamamos de cambojanos, mas que na verdade eles se auto-identificam como os Khmer, né? Exatamente, esse templo é tão importante que está na bandeira. Esse templo é tão importante que ele está inclusive na bandeira do Camboja, então é imperdível. Uma outra atração imperdível aqui nesse templo que muitas pessoas fazem é acompanhar o amanhecer. São 5h40 da manhã, Paty e Jairo já estão de pé aqui em Siem Reap, porque a gente veio para poder ver um dos espetáculos da natureza mais bonitos do mundo, que é o nascer do sol aqui no templo de Angkor Wat. Esse aqui que é o maior patrimônio religioso do mundo, né? A maior construção e estrutura religiosa do mundo, um patrimônio da Unesco. É maravilhoso, é lindo, já tá cheio de gente aqui com as câmeras para cima, o povo fazendo time-lapse, enfim. Aqui então tem uma visão bem bonita, porque o sol ele sobe atrás do templo e aí ele reflete na água, diz que é um negócio muito bonito. Então a gente veio aqui para poder ver, e se você quiser fazer a mesma coisa, é indicado que você saia do seu hotel mais ou menos 5 horas da manhã para poder chegar aqui, porque aqui fica cheio de gente. Então para você poder pegar um lugar legal para poder ver esse espetáculo. Bora lá então que a gente vai te mostrar tudo agora. Bom, então a gente veio aqui até o templo de Angkor para poder ver o nascer do sol, né, que é tão famoso, tão falado. E a real é que a gente achou bem normal, né, amor? É. O que a gente achou bonito? A gente achou bonito quando a gente chegou aqui, que ainda estava escuro. Quando começou a dar a primeira luz assim no céu, ficou bonito, porque realmente fica um tom meio rosa, meio roxo, meio laranja, e aí realmente fica bonito. Não é imperdível, não. Mas na hora que o sol mesmo aparece, não achamos. Então, assim, se você tem dificuldade para acordar cedo, ou se você tá cansado, ou se você tem pouco tempo, enfim, não se mate para poder fazer isso, porque não vai fazer diferença na sua viagem. A gente vê muita gente falando, ai, porque é imperdível, ai, porque se você não viu o nascer do sol em Angkor Wat, você não foi no Camboja. Foi sim. Então, assim, se você puder, se você quiser, venha para ser uma coisa a mais, mas não coloque isso como a expectativa principal da sua viagem. A gente veio até para poder falar para vocês a realidade, e a realidade é essa. A gente teve uma outra oportunidade de vir até aqui, viemos na parte da tarde, quando o sol estava quase se pondo. Nesse momento, sim, a gente achou bonito. Não por conta do sol, porque você não consegue ver o sol se pondo nesse ponto aqui, mas porque o sol ele bate nas estruturas dos prédios e aí deixa os prédios meio com uma tonalidade assim um pouco laranja. Isso realmente ficou bonito e a gente conseguiu sentir uma paz muito grande nesse momento em que a gente estava aqui, até porque tinha quase nada de turista. Então, assim, gostamos mais de vir no final do dia do que no início do dia, né, amor? É, exatamente. Então é isso, gente. A nossa opinião é essa. Viemos, tá visto, ficamos felizes, mas dizemos para você que não é imperdível. E para concluir, então, como foi o nosso passeio aqui pelo complexo de Angkor? O passeio é realmente imperdível. Um dia é o que você geralmente vai precisar para ter mais ou menos uma ideia do que é o complexo, porque a ideia é você depois poder voltar no segundo ou no terceiro dia para poder visitar o que faltou, tirar foto com calma e tudo mais. Pra gente, a presença do guia e do guia em português foi essencial, porque foi mais fácil realmente pra gente entender, e além disso também o transporte entre um templo e outro é essencial que seja feito com a ajuda de um guia ou de um tuk-tuk, depende do que você preferir contratar, né, já que o tuk-tuk também é uma opção que as pessoas contratam aqui. Um templo do outro fica bem distante, então é difícil você fazer a pé. Existem outras pessoas também que fazem de
de bicicleta, mas a gente considera que nesse calor aqui que faz no Camboja, fica um pouco complicado. Eu e o Jair, a gente com certeza não faria de bike, né, amor? Com certeza não. Pra gente ter feito então com guia, com uma van, com ar-condicionado, água disponível, foi essencial. Os templos são realmente muito bonitos e o que a gente achou mais bonito, na verdade, foi a união da natureza com a construção dos templos. Esses templos estão aqui há quase 1000 anos, então é muito bonito você perceber que a natureza ela agiu em cima de algo que ficou escondido na floresta por tanto tempo e aí agora virou um ponto de visitação tão importante na história do povo da Ásia, do Camboja e na história do mundo também. Então venham visitar porque é muito bonito.